Posso fazer adubação de nitrobor agora? Bom, o querido aqui que fez essa pergunta, né? Ele já colocou o nome do produto, né? O nome do produto, o nome da marca, né? Então eu vou vender o jabá da marca aí. Pode fazer sim sua aplicação de nitrobor, pode fazer aplicação sim. Principalmente que você vai visar duas coisas, né? Você vai estar aplicando um pouco de nitrogênio, né? Através de nitrato. Então esse nitrato você não irá perdê-lo em grande quantidade. Não quer dizer que você não vai perder esse nitrato, mas você não vai perder ele em grande quantidade. E um outro fator bastante importante nisso também, né? Mas vai perder de que forma? Por quê, Marcelo? Bom, porque o nitrato ele não volatiliza muito facilmente, né? Como ocorre aí principalmente com a base de nitrogênio através da ureia. Então você não vai ter tanto esse problema de volatilização e perder esse elemento aí para a atmosfera. E o outro fator bastante importante também é que o nível dele não é um nível tão alto deste adubo, né? Mas o outro grande fator importante é que tem uma quantidade legal de cálcio. Então, se você quer aumentar a quantidade de cálcio, você consegue também dimensionar essa quantidade para você fazer o quê? Você elevar a quantidade de cálcio no seu solo, imaginando que você já sabe quanto você está aplicando de cálcio através da sua correção, que você geralmente há necessidade de ser feito posterior aí à sua colheita, né? O pré-florado, você precisa fazer uma correção através do calcário, então você já sabe mais ou menos quanto centimol de carga de cálcio você vai estar acrescentando nisso. E aí também você já consegue saber a quantidade de cálcio que você vai conseguir colocar, vai ter a possibilidade de incrementar através aí do nitrato de cálcio. Através do nitrato de cálcio você vai estar vendo isso. Qual que é a grande importância disso? A grande importância disso é que o cálcio num momento como esse, né, estamos aí pré-florada, tem que estar disponível já no solo, tem que estar lá junto com boro também, para quando chegar essa grande florada aí, espero que seja uma florada abençoada sua aí, você consiga aí ter um grande pegamento. E aí para pegar também, pessoal, não pode se esquecer que é necessário também umidade no solo. Então você tem todo aquele processo, nós já falamos, deixar a planta descansar um pouco e tal, para poder fazer isso. Após a aplicação do gesso, espero quantos dias para jogar o fósforo e outros nutrientes? Bom, você aplicou o gesso, necessariamente você não precisa ficar aguardando, tá, um certo tempo para fazer a aplicação dos outros nutrientes, inclusive do fósforo. Por quê, Marcelo? Porque o gesso ele não mexe, não vai mexer no pH, o que vai mexer no pH do solo especificamente é mais o calcário. A gente não vai entrar em detalhes aqui por conta disso, mas o gesso ele não mexe com o pH do solo. Então por quê? Porque muitas das vezes o que não é ideal? Que você jogue o calcário e joga o fósforo em cima. Por quê? Porque dependendo da quantidade de calcário que você está aplicando no seu solo, você eleva demais esse seu pH, mesmo que seja momentaneamente naquela região ali. E quando você aplica esse calcário, você tem um certo problema. Por quê? Você elevou esse pH acima de 6,5, alguns casos pode passar aí de 7, e aí começa a formar óxidos, né? E aí esses óxidos também, desse fósforo que foi aplicado, e a planta também deixa de absorver, né, isso aí. Agora, se você for fazer, não há problema algum de você fazer o calcário, o gesso e fazer a aplicação. Porque o gesso, na verdade, a grande intuição dele é elevação principalmente de cálcio. E o outro fator, pela sua grande mobilidade no solo, ele consegue se ligar com o alumínio, já em profundidade, consegue carrear ele para baixo. Quero fazer uma adubação com fósforo. Qual mês seria mais indicado? Se você for fazer coberturas de plantas que já saem de produção, seria legal fazer agora. Você tem duas opções. Primeira opção, você fazer 100% agora, já faz análise de solo, verifica a quantidade que precisa fazer e você já entra com 100% dessa nutrição. E aí, né, vai depender muito do seu sistema também, se seu sistema é sequeiro ou ferro irrigado, tá? Aí você pode fazer essa aplicação mesmo. Se for sequeiro, não vai ter muito problema não. Agora, se for ferro irrigação, eu já indicaria também uma outra situação. Ao invés de você aplicar os 100% tudo neste mês, eu prefiro aplicar 60%, 80% no mês e 70% ou 30% e 40%, 20% no mês subsequente, para você fazer com que a planta tenha uma maior absorção. E aí você tem, no sequeiro também, você tem uma outra possibilidade, faz a correção agora com o calcário, tá bom? Se for sequeiro, e aí deixa para fazer a aplicação do fósforo ali de setembro em diante, que começa a chover.
Esses são chamados de adubações de liberação controlada, né? Tem algumas possibilidades legais de utilização dele, né? Eu gosto de usar eles em alguns momentos. Talvez um desses momentos seja no plantio de sequeiro. Você faz a utilização desse produto. Você tem ele de 3 meses, 6 meses, 10 meses. São pelo menos os que eu conheço. Como assim? Ele faz essa liberação mesmo você fazendo adição de água, mesmo ele estando na solução do solo, mesmo esse adubo estando na solução aquosa, ele não faz a liberação desse produto, desses nutrientes para as plantas. É uma facilidade, ao invés de você estar fazendo aí várias vezes, né? Você faz uma única vez que vai compensar 3 meses, 6 meses, 10 meses. Bom, eu não gosto muito. Por que eu não gosto muito? Porque mesmo seja de liberação controlada, você tem que saber o que você está jogando. Dependendo do nível tecnológico que você está trabalhando, talvez não seja o melhor produto você possa utilizar. Se você tiver, por exemplo, com sistema de irrigação, eu te indicaria utilizar então os produtos ali solúveis em água para fazer essa utilização, que você consegue fazer o que? Aquelas doses controladas que você consegue fazer da liberação para essas suas plantas. Então, a quantidade certa, na hora certa, né? No lugar certo. Então, você consegue fazer isso de forma mais efetiva. Agora, você está trabalhando lá no nível médio tecnológico, no nível mais baixo, sem sombra de dúvidas, é uma excelente alternativa, principalmente se você também não tiver sistema de irrigação. Faça aplicação de fósforo, independente da quantidade que tem na análise de solo. Não, você tem que seguir aí a análise de solo. O que acontece muito? Principalmente você que está no Espírito Santo, você está na Bahia, né? Áreas dessas regiões geralmente já vem com um histórico muito longo de quê? De produção de café. E aí vem outro grande detalhe: essas áreas, por muitos e muitos tempos, a utilização ou fazer análise de solo era uma coisa um pouco difícil, talvez pela não tinha laboratório na região, alguma coisa desse sentido, né? Ou até mesmo o produtor não achava necessário. Então, boa parte das medidas de adubação era feita no rumo, né? Fala, olha, vamos jogar tal quantidade aqui que vai dar legal, vai dar bom. E aí os produtores iam fazendo. Até mesmo tinha aquelas receitas de bolo, né? Após colheita você joga XYZ, determinado adubo. A partir do mês de setembro vai jogar o adubo W, chegando para enchimento vai usar o adubo X. Então nisso aí o produtor sempre achando que estava com resultado legal, não fazia análise de solo. Com o passar dos anos, né, talvez a boa parte de nutrientes como cálcio, como nitrogênio, como potássio, zinco, acabava baixando e isso ia sendo reposto. Só que a quantidade de fósforo acaba-se que aumenta muito, que o nível de exportação dele também acaba sendo um pouco mais baixo quando comparado a esses outros nutrientes. E aí essas áreas que tem café aí há mais de 20 anos, por exemplo, principalmente no Espírito Santo e sul da Bahia, não será diferente em São Paulo, não será diferente também em algumas regiões aí de Minas Gerais. Então você pega a análise de solo com níveis bastante altos de fósforo. O que seria níveis altos? Acima de 30 já é uma quantidade legal, já, tá, pessoal? Mas a gente costuma encontrar análise aí com 60, 70, 100, 120, 130, 140 de fósforo. Se você já tem uma quantidade desta de fósforo, o que geralmente eu recomendo? Dá uma analisada de que quantidade em diante? Cara, de 60 a 70 em diante. É uma quantidade muito legal de fósforo para o solo. Desde que não seja fósforo remanescente, pessoal. Estou falando de fósforo de MED. Então, o que acontece? Você tem duas possibilidades bastante legais para você analisar. Primeira, qual o valor que está o fósforo aí, se você for a fazer a aquisição desse fertilizante? Está muito caro? Se estiver muito caro, de repente você pode até não aplicar em um determinado ano. Não é legal fazer isso? Não é legal, mas de repente você pode, porque você já tem um estoque bom lá, principalmente se a galera que tem mais de 100, né? Você tem essa possibilidade, esse luxo de ficar talvez um ano sem fazer a aplicação. A outra possibilidade é você fazer uma aplicação de nível bastante baixo. Do que? A nível de exportação que está sendo desse solo. Você calcula a quantidade que vai sair pela palha, né, do seu café e pelos grãos desse café que vão ser exportados depois da sua produção. Você calcula essa quantidade e você faz a reposição. Bom, agora sim, fazer a aplicação de fósforo independente da análise de solo, aí a gente já entende que não é talvez, né, a melhor estratégia, não é o melhor rumo, não é o melhor caminho. O legal mesmo é se analisar, ver a análise de solo, e mesmo que essa análise de solo esteja com nível alto, você faça pelo menos o que está sendo extraído, né? Está sendo exportado dessa sua área aí, para fazer a compensação, para você não entrar naquele chamado, né? A gente costuma falar muito que o nosso solo é o nosso banco. Então você vai tirar o seu dinheiro do seu banco, que é o do seu solo, e você vai só repor aquilo que você tirou
tentando ao máximo não entrar no cheque especial, no seu limite da sua conta, tirar demais do seu solo, que depois você precisar repor, fica uma situação bastante difícil. O que a gente tem percebido? Algumas pessoas que às vezes elas não se acham, né, condizentes ou, né, não acham que tem o merecimento de estar onde elas devem estar. Isso é um certo bloqueio que a gente vê. Alguns produtores, alguns técnicos às vezes têm esse certo bloqueio. Por quê? Porque, cara, se o seu vizinho tem condição de fazer isso, certamente você tem essa condição de fazer o quê? De ter uma alta produtividade, se esse fosse o objetivo, de produzir um café especial, se esse fosse o objetivo, né? De baixar o custo da sua produção, se esse for o objetivo. Por quê? Para você ter direito também a usufruir o melhor da sua vida, né? Seja ali na sua área social, ter um ambiente legal, uma casa legal, ter um carro legal, tá bom? Você, quem gosta de caminhonete, um carro baixo, ter a possibilidade de viajar e aproveitar também um pouco de tecnologia na sua propriedade. Mas aí vem a grande questão, a grande chave, tá? Porque para você fazer parte disso e sentir que realmente merece isso, né? Você tem que perceber se você também está fazendo aquilo que deve ser feito para você merecer aquilo de volta. Como assim, Marcel? Porque a gente percebe muito que muitos produtores não seguem e não fazem aquilo que deve ser feito. Eles simplesmente negligenciam muitas coisas, são muito simples e muito fáceis. E deixam essas coisas, né? Vão tardando em tomar a atitude. E nessas tomadas de atitude, essas tomadas de decisões pode custar muito caro. E neste custo, de repente, não é o custo só de uma única safra. É custo de safras subsequentes. Porque o produtor, às vezes, ele deixa de fazer uma correção no momento certo, deixa de fazer uma correção, passar e tardar para fazer isso. E aí, o que acontece? Você não só compromete a safra presente, que seria, por exemplo, 2022, mas também vai conseguir aí fazer isso reflexo da 2023, entendeu? E aí, o que a gente deixa muito? Tem uma frase bastante legal, né? Que é do filme Toy Story, que todas as famílias felizes, né, elas se parecem. Como assim? Então, e aquelas que são infelizes, cada um à sua forma. Como assim? Se a gente parar para analisar, pessoal, os caras que conseguem estar no topo e se permanecer no topo, eles têm um padrão. Aquele cara que tem alta produtividade, entendeu? Que consegue ter alta produtividade em anos e anos subsequentes, ele tem um padrão. Não só ele, mas as pessoas que conseguem estar ali, elas têm um padrão. E esse padrão ele não precisa ser copiado. Ele tem que simplesmente ser modelado. O que você tem que começar a observar é isso. O que o meu vizinho consegue fazer que eu não estou fazendo? Qual que é outra grande chave que às vezes vocês deixam muito passar? É fazer o básico. É o básico. Simplesmente ir lá e cumprir aquele que é básico. Fazer a análise só naquele momento. Aplicar o adubo naquele momento. Fazer a irrigação certa naquele momento, fazer o controle da praga, da doença naqueles momentos. Ah, eu não quero fazer. Cara, não é questão de querer fazer, tem muita coisa que eu não quero fazer. A gente tem que ter um certo cronograma e uma certa obrigação. Porque se você não tiver essa obrigação, você jovem, ou uma menina jovem garfanhota, que queira chegar onde você quer chegar, você não vai conseguir. Porque se você não conseguir fazer pelo menos o básico, você nunca vai conseguir passar desse básico para um nível avançado. O que acontece? Muitas das vezes o produtor ele quer buscar uma coisa além daquilo que ele já não consegue fazer. Porque se ele já não está fazendo aquilo que a gente costuma dizer, inclusive, né, que é um nível tecnológico baixo, ele não vai conseguir fazer um nível tecnológico médio, muito menos o alto. Então você não pode simplesmente querer pular etapas. Você tem que montar o seu plano. Você tem que ter um direcionamento naquilo que você precisa fazer. Não é que você não gosta de fazer, eu gosto demais de fazer aplicação no coração da minha lavoura, ir lá pegar meus nutrientes lá, fazer fértil irrigação, acho bastante legal, mas eu não gosto de fazer aplicação de defensivo. Cara, não é questão de gostar, é a necessidade. Porque se você não fizer essa necessidade, você vai ter um sério problema. Ano após ano você não vai conseguir chegar onde você deseja. Você não vai conseguir alcançar o objetivo, né, que você já traçou. E você traçou esse objetivo? Você colocou aonde você quer chegar? Eu estou aqui, eu quero chegar aqui. E geralmente essa linha ela não é reta. Vocês sabem disso. Essa linha geralmente ela é assim, tem aquele sobe e desce da vida. Por quê? Você se programou, por exemplo, para não ter problema.
com cochonilha agora, porque você já fez o seu cronograma de aplicação, o seu plano de aplicação de controle. Só que de repente o clima mudou, começou a chover mais cedo, a cochonilha subiu mais cedo. Então aquele cronograma que você tinha, ele vai ter que ser o quê? Remodelado. Mas qual que é a grande importância disso? Você sabe o que você tem que fazer. E você sabe o momento que você tem que fazer. Então você simplesmente vai e faz. Qual que é o grande problema? Boa parte dessas pessoas, desses produtores, desses cafeicultores, eles simplesmente, às vezes, eles não querem fazer isso que precisa ser feito. E aí, às vezes, eles começam a culpar os outros. Isso não é um puxão de orelha, essa é uma forma de vocês tentarem entender o seguinte, porque o básico simples ninguém está fazendo. E se você não está fazendo o básico, não está fazendo o simples, não adianta você querer pensar em remodelar aquilo que você não consegue fazer. Não adianta. Não adianta. Eu queria um tipo de tecnologia diferente. Tá, mas você quer aplicar diferente por quê? Você já está fazendo o que todos os outros estão fazendo, que é o básico. Esse básico já gera resultado. O grande problema é que boa parte dessas pessoas, elas não conseguem até então fazer o básico. E aí tem um grande ponto muito importante, quando você tem o seu objetivo também. Tá? Qual que é? Se você sabe qual é o seu objetivo, independente do que vai acontecer, você precisa fazer. E isso não precisa ser só você. É você, é seu filho, é sua esposa, é o seu enteado, é o seu funcionário, é o seu sócio. Por que isso? Porque é o seguinte, se você sabe e a sua equipe, a sua família sabe onde você quer chegar, a todo momento vocês vão pensar nisso. Por exemplo, eu quero ter alta produtividade, legal, aí você vai lá e quer fazer um sistema, por exemplo, modificado, né? Deixa eu tentar citar um exemplo para você. Vamos trabalhar com qualidade. Qualidade fica mais fácil. Você quer ter qualidade e aí o cara vem e te traz um material que vai te gerar uma grande produtividade, mas não é qualidade. O que você quer? Qualidade. Então esse tipo de material você sempre vai estar descartando. Você vai lá, por exemplo, e vai trazer um material para produtividade. E o cara vai te oferecer uma coisa que vai te trazer qualidade. Você precisa disso? Não. Isso vai me trazer qualidade? Não. Então você não coloca. Você vai mudar a estrada, você vai fazer uma aplicação de drone, estou usando um exemplo, tá? Por exemplo aqui de drone, porque está na moda. Você vai pensar o seguinte, essa moda vai me trazer produtividade? Não, então eu não vou usar. Porque você já sabe qual é o seu objetivo. E nada pode desviar você disso. Aí você começa a pensar naquilo que eu iniciei a nossa conversa. É merecimento, para você poder merecer aquilo. Eu trabalhei focado em produtividade, para me merecer a minha alta produtividade. Eu trabalhei pensando em qualidade, para me colher em 2022 a qualidade. Eu trabalhei a todo tempo e não deixei desviar o meu foco, qualidade e produtividade, para em 2022 também ter qualidade e produtividade, para me merecer isso. Agora, se você não está fazendo o seu dever de casa, o beabá, o básico, não adianta você querer esperar que o ano que vem, a sua próxima safra, a sua safra 2023, 2024, você vai conseguir receber isso. E quando eu falo para vocês que isso tem que estar alinhado com a sua equipe, a sua família, as pessoas que trabalham para você, ou de repente até mesmo, pessoal, você não está presente, mas você conscientiza aquelas pessoas que estão ali dentro, tá? Estão ali dentro, trabalhando com você, trabalhando para você, o que faz parte daquilo, qual é o objetivo da sua empresa. O que é a sua empresa? A sua propriedade. Qual que é o foco da minha propriedade? Ter alta produtividade. Um exemplo. Beleza, vou plantar um monte de árvore aqui na beira da estrada, que vai ficar legal, vai ficar bonita a minha propriedade. Isso vai me trazer produtividade? Não. Então, esquece isso. Foca na sua produtividade. E isso tem que estar claro não só para você. Isso tem que estar claro para todos que estão envolvidos no projeto. Não adianta nada a gente chegar lá na propriedade, como a gente muitas das vezes percebe, você pergunta quando o dono está lá, quando o sócio está lá, o que é o objetivo de vocês? Meu objetivo é produtividade e qualidade. Mas quando ele não está lá, a parte da equipe que está trabalhando lá, você pergunta o que é, eles não sabem. Eles estão lá colhendo um café, eles estão lá fazendo um trato cultural, fazendo uma poda, mexendo na irrigação, e eles não sabem qual que é o objetivo. E isso tem que estar claro para todo mundo, não só para o dono, mas para todos que estão envolvidos, porque senão
no meio desse seu trajeto, do seu merecimento final, que vai ser aí ao longo desse próximo ano, nesse ano de 2021 para a safra 2022, você não vai chegar ao seu objetivo. E aí você começa a analisar se realmente você tinha esse merecimento de ter a sua alta produtividade, de ter a sua qualidade. O que a gente muito percebe? Que às vezes as pessoas também deixam de buscar um conhecimento, muitas das vezes pensando no seguinte: eu não vou fazer isso não, que fulano me cobra muito caro. Um consultor chega lá para fornecer um conhecimento para essa pessoa, para prestar um serviço para essa pessoa. O que o produtor logo ele pensa? Não, fulano vai ganhar X, vamos supor, estou chutando um valor, o cara vai ganhar 5 mil reais no ano. Mas ele não consegue perceber que esse mesmo consultor, esse técnico, essa loja, não sei quem é, pode simplesmente fazer com que ele dobre a produção dele. Ele fica mais preocupado no que o outro vai ganhar, mais preocupado que o outro vai ganhar do que de quanto ele está deixando de ganhar. Não vou nem falar perder, de quanto ele está deixando de ganhar. Cara, busca informação, o mundo está mudando. Tem muita gente às vezes deixa de aproveitar, inclusive a informação. Ela acha que às vezes a informação também só tem valor se ela for cobrada, e na verdade não é. Aproveite o que você tem e para assim de pensar primeiro em quanto o outro vai ganhar, que a gente vê muita gente se questionar muito isso. Cara, mas fulano vai ganhar 3 mil no ano se prestar um atendimento para mim. Cara, mas 3 mil no ano hoje dá 6 sacas de café, menos que 6 sacas de café. Mas quanto você vai deixar de aumentar por hectare? Talvez você vai aumentar 30 sacas, 50 sacas, 100 sacas de café. E você está preocupado, o cara vai ganhar 5, 6 sacas. Cara, tem que mudar. Aí você começa a pensar no seu merecimento. Eu estou fazendo o que tem que ser feito para me merecer na minha safra 2022 o que eu estou disposto a fazer. Porque se você não fizer o que tem que ser feito, que é pelo menos o beabá, lembra-se que se a gente consegue entender que todas as famílias felizes se parecem. Todos os caras que têm alta produtividade, produzem um café especial ou produzem um café especial de qualidade, elas se parecem. Então, cara, modela isso, entenda isso. Entenda isso. A gente vê umas perguntas, inclusive, aqui que, assim, talvez as pessoas não façam o básico para querer inventar uma outra coisa que não tem necessidade alguma de ser feita. Só com fazendo o básico, pode ter certeza, você vai conseguir uma alta produtividade, vai conseguir fazer um café especial.